Em 1977, no bairro de Enfield, em Londres, a família Hodgson vivia uma rotina comum, até que algo dentro daquela casa decidiu que não seria apenas um visitante, seria um ocupante, e faria isso através da filha de 11 anos, Janet. Tudo começou numa noite aparentemente normal. Janet acordou assustada com sons de batidas secas vindo da parede, como se alguém estivesse tentando chamar por ela do outro lado. No início, ela achou que fosse apenas o vento, ou a irmã se mexendo na cama ao lado. Mas quando ela se levantou e acendeu a luz, viu algo impossível. A própria sombra estava atrasada, projetada na parede alguns segundos depois dos movimentos dela. Era como se tivesse vida própria, tentando acompanhá-la, mas falhando, tropeçando, se arrastando atrás dela como um reflexo deformado. Janet tentou ignorar, dizendo a si mesma que era coisa da cabeça dela, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu, grudada na nuca como um peso frio. A menina correu até a mãe, mas ninguém acreditou completamente, até que na manhã seguinte, todos perceberam que havia algo muito errado. A mãe acordou com gritos desesperados vindos do quarto das meninas. Quando entrou, viu Janet levitando alguns centímetros acima da cama, com os cabelos flutuando como se estivessem submersos em água. A irmã, paralisada no canto, chorava sem conseguir chamar por ajuda. Ao redor delas, os móveis se moviam sozinhos. A cômoda arrastava o carpete, a porta batia repetidamente e os brinquedos vibravam como se algo invisível caminhasse pelo cômodo, respirando dentro da casa. Desesperada, a mãe chamou a polícia. E é aqui que o caso deixa de ser apenas uma história. Há um relatório oficial. Uma policial afirmou ter visto, com os próprios olhos, uma cadeira deslizar pelo chão, sem ninguém tocando. O movimento foi tão forte que o objeto quase virou. Ela descreveu aquilo como impossível de explicar por meios naturais. O registro permanece arquivado até hoje, e é um dos poucos documentos policiais no mundo que mencionam atividade paranormal de forma explícita. Os dias seguintes transformaram a casa num palco de terror crescente. Janet começou a falar com uma voz grossa, masculina, que nunca poderia sair naturalmente da boca de uma criança. Uma voz rouca, cansada, que dizia que o corpo dela era apenas um lugar para ficar. Quando questionavam quem estava falando, a voz apenas respondia: "Eu vivia aqui antes." E muitas vezes, quando Janet voltava a si, dizia não lembrar de nada, não apenas do que havia dito, mas de períodos inteiros em que parecia ter deixado de existir. Os fenômenos se intensificaram. Brinquedos eram arremessados contra a parede com força sobrenatural. Portas batiam repetidamente, como se alguém tentasse entrar ou sair. Um crucifixo caiu sozinho da parede, torcido, como se mãos invisíveis tivessem tentado arrancá-lo. E os vizinhos juravam ouvir gritos e discussões dentro da casa, mesmo quando todos estavam fora. Investigadores paranormais foram chamados, incluindo Maurice Gross e Guy Leon Playfair, que registraram centenas de horas de gravações. Em uma delas, Janet aparece sendo puxada para fora da cama, arrastada alguns centímetros pelo tornozelo, enquanto dormia profundamente, incapaz de reagir. Mas o momento mais perturbador não foi físico, foi psicológico. Em certo ponto, Janet simplesmente deixou de responder ao próprio nome. Chamavam Janet. Janet, você está aí? E ela apenas sorria, um sorriso vazio, lento, como se estivesse escutando alguém dentro da própria cabeça e gostasse do que ouvia. A voz grossa então respondia: ela não está aqui. Os investigadores tentaram isolar a suposta entidade, confrontá-la, entender sua origem. Ela dizia ser um homem chamado Bill, que havia morrido na própria casa, exatamente no cômodo onde Janet dormia. E o mais assustador, detalhes que a menina não poderia saber foram confirmados depois por registros médicos e imobiliários. Depois de meses de tormento, fenômenos, entrevistas, gravações e noites que pareciam intermináveis, os acontecimentos cessaram tão de repente quanto começaram, como se a presença tivesse simplesmente perdido o interesse. A família tentou seguir em frente. A casa foi vendida. Janet cresceu, formou sua própria vida, mas em entrevistas sempre admitiu que às vezes acorda no meio da noite com a nítida sensação de que alguém está sentado no canto do quarto, exatamente como acontecia em Enfield. Até hoje, o caso Enfield permanece como um dos fenômenos sobrenaturais mais documentados da história, estudado por especialistas, céticos e demonologistas. E mesmo após décadas, ninguém conseguiu explicar tudo. Alguns dizem que foi uma fraude. Outros acreditam que a entidade